Boa noite. Estamos de volta aqui com as nossas aulas de empreendedorismo. Esta é a terceira aula. Já tivemos outras duas, onde falamos de mudanças e falamos de visão sistêmica. E vamos dar continuidade agora na terceira aula, falando de desafios para o século XXI. Então, se estamos pensando aí em empreender, a primeira coisa que nós precisamos aprender é entender a situação onde uma empresa está inserida e quais são os recursos, quais são a maneira de gerir essa empresa e quais são os efeitos das mudanças dentro da nossa empresa. A gente está voltando aqui num novo modelo de aula, essas aulas agora são virtuais, diferentemente no começo do semestre, quando nós tínhamos aulas presenciais, e é uma novidade, tanto para vocês quanto para nós professores, e a gente vai utilizar aqui os recursos básicos que nós temos, e à medida que nós formos avançando, vamos introduzindo novos recursos nessas aulas, de tal maneira que ela se torne mais interativa, mais atrativa e que facilite o aprendizado e a transferência de conhecimento de nós professores para vocês, nossos alunos. Combinado? Então, vamos lá? Vamos falar sobre mudanças. Eu até já havia dito para vocês que eu estava utilizando um modelo que o Philip Kotler adotou no livro dele, chamado Marketing para o Século XXI, onde ele apontou os resultados, na opinião dele, lógico, que as empresas, os resultados, os sucessos que as empresas obtiveram e quais foram as causas, o que originou esse sucesso. E também, obviamente, na opinião dele, a partir do século XXI, quais são as mudanças em relação a essas considerações que foram feitas. Tá? Philip Kotler é um especialista em marketing e eu gostei da ideia dele de fazer essa comparação. Procurei outros autores, encontrei mais dois autores que fizeram isso, compararam o passado com um futuro previsto, deram sugestões e são de outras áreas, não de marketing, mas de outras áreas. E então trouxe aqui e aproveitei, trouxe mais alguns autores que deram sugestões, ou estão dando, né, sugestões sobre como se comportar do ponto de vista empresarial agora no século XXI. Tá bom? Então vamos lá? Primeiro, ele chama aí de passado, né? O que no passado colaborou para o sucesso da empresa. Então eu vou listar aqui. Tudo era feito na empresa, a empresa produzia melhoras por si mesma, não copiando dos outros, atuava de forma isolada, era única no mercado, estruturada por função, né, a tal da hierarquia que nós conhecemos hoje, piramidal, atuação local, eu produzo e vendo no ambiente onde eu já conheço, e usava muitos fornecedores, de tal maneira que assim, a ideia era essa, quanto mais fornecedores eu tiver, para o mesmo insumo, mais barato eu vou pagar, porque haverá uma competição entre eles. Então não se pensava em termos de parceria, se pensava em termos de concorrência mesmo, de resultado. Bom, quais são as sugestões do Philip Kotler nesse caso? Então, eu não vou discutir todas, mas vou citar algumas e as que eu achar mais importante eu vou detalhar mais aqui. Mas fica a lista para vocês fazerem um checklist assim, na hora de estar gerindo uma empresa e de tomar decisões. Então, no futuro, as empresas devem terceirizar, devem fazer benchmark. Bom, o que é fazer benchmark? Né? É você olhar para fora da empresa e ver quem está fazendo a mesma coisa que você faz, ou algo parecido, ou processo semelhante, mas faz melhor. Então, fazer benchmark é aprender com o concorrente, aprender com os outros a fazer melhor e implantar na sua empresa. Tá? No passado você fala, bom, então eu tenho que copiar os outros. Não é bem assim, na verdade eu tenho que adaptar e ver o que há de diferente, né, no processo e que eu possa trazer para a minha empresa e também ser útil, também obter resultados positivos. Atua em rede, estruturada matricialmente, não a tal da pirâmide, mas né, possivelmente um cubo, um quadrado. Isso também já se discutiu muito,
E a gente sabe que pequenas empresas não funcionam com estrutura matricial. Porém, grandes empresas, empresas multinacionais, sim, funcionam muito bem e isso já está sendo praticado. Em vez de atuação local, atuação global, voltada para o cliente. Isso também a gente sempre discutiu em marketing, mas hoje está muito mais claro. O foco seu não é o produto. O foco seu tem que ser o cliente. Na verdade, o foco tem que ser a necessidade e o desejo que levam o cliente a comprar o seu produto. Né? Muitos empresários no passado se apaixonaram pelo produto, é um produto fantástico, tudo, mas lá na frente o cliente mudou de ideia, descobriu uma outra maneira de ter o mesmo benefício, por exemplo, certo? E aí, talvez até de uma maneira mais barata, de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais eficiente, e aí deixou de lado o produto e trocou esse produto por um outro que fizesse a mesma coisa, certo? É, e no caso de muitos fornecedores, a ideia hoje e a sugestão é ter poucos fornecedores. Não é estimular a briga entre eles, mas é estimular uma parceria entre os fornecedores e a nossa empresa, de tal maneira que eles participem do resultado positivo e participem também dos problemas e dos resultados negativos e colaborem. Veja que isso faz parte da visão sistêmica que nós discutimos, né? Buscar um equilíbrio entre as partes que compõem esse processo. Mais um pouquinho. No passado, as empresas tinham produtos padronizados, trabalhavam com marketing de massa, foco no produto, diferenciais sustentáveis, desenvolviam lentamente novos produtos e adotavam uma gerência de cima para baixo, né, com a tal da hierarquia das funções. Sugestão do Philip Kotler para o futuro: produtos personalizados. Mas a gente sabe que é difícil personalizar produtos, né? Então, talvez aí a gente busque alternativas, agregando serviços ao produto e dando a impressão para o cliente de que aquele produto foi feito para ele, né? E, na verdade, não é trabalhar com o cliente, mas é trabalhar com o grupo de clientes que tenham as mesmas características, né? Trabalhar com clusters. Em vez de marketing de massa, portanto, marketing one-to-one, que tenta ser personalizado. Foco na cadeia de valor e não no produto, quer dizer, o que vale é o processo todinho, quanto custa o processo todinho, onde estão os pontos chaves desse processo para a gente trabalhar. Em vez de trabalhar com diferenciais sustentáveis, é buscar sempre novos diferenciais. Hoje o mundo, as mudanças são tão rápidas que qualquer diferencial que você obtiver, um concorrente pode superá-lo imediatamente, pode fazer igual. E no passado isso era difícil de acontecer. Hoje não. Hoje é mais fácil de acontecer. Mais fácil de acontecer. Então, não é ficar sentado nos louros, nas mudanças, mas é buscar constantemente mudanças. Desenvolve aceleradamente novos produtos, exatamente por causa disso. E gerência 360 graus. Na verdade, hoje a hierarquia continua existindo na empresa, porém, a gente consegue derrubar um pouco essa questão de autoridade, de responsabilidade e fazer com que todos participem do processo, né? Tanto dando palpite quanto analisando, avaliando e resolvendo situações. Agora vamos ver para Halad, né? Um especialista em estratégia, em desenvolvimento, né? Hoje ele é falecido, mas no passado ele foi considerado eminência parda aí de alguns governos, ajudando nessa questão de desenvolvimento econômico de alguns países, tá bom? Ele não escreveu nenhum livro dizendo assim o que eu acho que foi bom antes ou será no futuro. Mas pegando a mesma ideia, eu tirei aqui de alguns livros dele algumas lições pensando no futuro. Então, ele dizia isto: o ambiente local tornou-se ambiente global. Isso quer dizer o seguinte: empresas não pensem pequeno, não pensem localmente, pensem grande. As barreiras comerciais, econômicas, serão derrubadas. E com isso, as empresas terão acesso a um mundo
menor, né? Assim, em termos de distância, mas maior em termos de opções. A concorrência não é só com as empresas similares. Bom, isso nós vimos, né? Hoje, com o desenvolvimento, por exemplo, aí do celular, onde estão as empresas de câmeras fotográficas? Né? E mais, outras coisas desapareceram também com o celular, por exemplo, despertador, que mais? Guia de mapas, né, para a gente andar, relógio, inclusive, a gente tem relógio agora no celular, não precisa mais usar relógio de pulso. Isso ele já dizia lá atrás. O ambiente aconchegante se tornará hipercompetitivo, verdade. As fronteiras setoriais que antes eram claras, hoje serão incertas, exatamente porque as empresas estão competindo entre si não só pela similaridade de produtos, mas pelo tamanho do mercado. A estabilidade foi substituída pela volatilidade, sim, muitas empresas aparecendo, muitas empresas desaparecendo. Os intermediários serão trocados pelo acesso direto, e a internet já está nos mostrando isso. As empresas especialistas substituem a integração vertical. É a maneira de explicar a terceirização. Né? Em vez de você fazer tudo na empresa, você vai buscar outras empresas especialistas em determinados processos, para que você não faça tudo e você faça melhor, né? No final das contas. E tecnologias isoladas se tornam tecnologias integradas. Sim, né? A gente está vendo isso em tudo. Hoje você compra um automóvel e ele tem muitas tecnologias diferentes ali para você utilizar. Né? E não só lá, em casa, hoje, objetos que a gente usa, eletrônicos, que têm várias funções e que utilizam tecnologias de diferentes formas. Kiernan, ele é especialista em desenvolvimento organizacional. O que ele colocou? Ele disse que ele chama de paradigmas, né? Paradigma é quando você muda. Paradigma é um padrão. Quando você muda o paradigma, você está mudando o padrão. E os especialistas dizem que quando você muda o paradigma, o passado não tem utilidade mais, porque mudou tudo daí para frente. O passado tem utilidade só como história, só como conhecimento. Mas ele mudou o paradigma, mudou o padrão. Ok. Então, no século XX, quais eram os paradigmas, né? Porte e escala, tamanho, né? E capacidade de produção. Comando e controle de cima para baixo, já vimos isso em marketing. Rigidez organizacional, controle por meio de regras e hierarquia, estabilidade e previsibilidade. Qual a previsão dele para o século XXI? Velocidade e responsividade. Aqui, ó, responsividade não é responsabilidade, não está escrito errado também. É um anglicismo, na verdade a palavra é responsivity, velocity of response, velocidade de resposta. Então, tudo bem, aportuguesamos isso, né? Responsividade. Então, isso aí que eu quis dizer, velocidade de resposta. Hoje as empresas são muito cobradas por isso. E empresas grandes que demoram a dar respostas, a gente já viu o que acontece. Hoje não é importante ser grande, é importante ser rápido para dar respostas. Né? Respostas às mudanças, né? Eu quero dizer. Empowerment, que é a desestruturação do poder na empresa. Isso é fácil de falar, difícil de fazer. Organizações virtuais, flexibilidade. Controle por meio de visão e princípios. Opa, isso a gente vai falar quando falar de planejamento estratégico. Vamos discutir aí o que são visão e princípios. Embora eu possa dizer que a maioria das empresas define uma visão, define quais são os seus valores, mas para escrever na parede e ser bonitinha, porque na prática ela não cumpre o que está escrito. Vamos discutir isso bastante no futuro. Descontinuidade e melhoria contínua. Sim, o passado está nos ensinando que as mudanças vêm e vêm para valer. Estamos passando agora por um grande momento de mudança com esse problema do coronavírus. Continuando, Kiernan, a informação é tratada como segredo, não se passa para ninguém, né? Segredo de Estado, segredo da empresa, não pode. Há uma necessidade de ter certeza em tudo. As empresas são reativas, ou eram, né?
avessas ao risco, não podemos correr risco. Aliás, ensinamos isso em finanças, né? Cuidado com o risco. Orientada para o processo, autonomia e independência da empresa, racionalidade e análise quantitativa. Sugestões de Kiernan. As informações precisam ser compartilhadas. Não existe mais isso de guardar informações. Aliás, né, quando a gente discute Big Data, hoje, as informações estão aí. Certo? A gente vai esconder. Por quanto tempo nós vamos esconder as informações de uma empresa? Dificílimo. Tolerância à ambiguidade? Sim. Não dá para ter certeza de tudo. Então, por causa disso, precisamos correr mais riscos para buscar soluções diferentes. E nisso, precisamos ser proativos, né? E aí entra a palavrinha que nós estamos discutindo aqui. Tem que ser empreendedor. O empreendedor é avesso ao risco? Não, o empreendedor ele tem que assumir o risco, mas ele assume de uma maneira mais consciente do que outras pessoas. Orientada para resultados, trabalhar com interdependência e alianças estratégicas. Ninguém vai sozinho mais a lugar nenhum, né? Tem que haver parcerias. E, hoje, trabalhar com a criatividade, buscar dentro de um processo que a gente chama de intuição, mas não é intuição simplesmente eu acordei pensando nisso. Intuição é uma conjugação de fatores que leva você a buscar uma solução que você não sabe explicar corretamente. Mas o teu passado, o teu conhecimento, se for vasculhado, vai mostrar que tem sim coerência no que você está falando. Século XX, integração vertical, foco na organização interna, consenso, isso a gente vai discutir aqui, o tal do dissenso construtivo, mercado nacional, vantagem competitiva, que era o que discutia Michael Porter, né? Vantagem competitiva sustentável, e mercados atuais. Sugestão dele para o século XXI. Trabalhar com integração virtual. Não é? Aliás, nós estamos passando por isso agora aqui, né? Os professores todos em casa, a diretoria da faculdade também, os alunos também, e, no entanto, nós estamos mantendo o curso andando, né? De uma maneira virtual. Tudo bem que é um processo exclusivo nosso de ensino, mas é um exemplo, sim, que pode ocorrer nas empresas também, daqui para frente. Foco no ambiente competitivo, e aí vem a palavra que eu queria discutir, dissenso construtivo. Então vamos lá. O que é consenso? Né? Consenso é diferente de maioria absoluta, é diferente de democracia. Consenso é todo mundo concordar com algo. Então houve um consenso. Para que todo mundo concorde, é necessário que haja uma compensação. Então eu abro mão disto em prol disto. E no final há um consenso. Não é que todo mundo está de acordo 100%, mas todo mundo abriu mão de alguma coisinha para que aquela ideia fosse para frente. Então há um consenso. Então, o que ele sugere? Ele sugere um negócio chamado dissenso construtivo. O que significa isso? Se no consenso todo mundo concorda, no dissenso todo mundo discorda. Bom, mas como é que pode funcionar isso se todo mundo discordar? Funciona da seguinte maneira, e eu tenho usado isso bastante no processo criativo, que é assim. Vamos supor, eu tenho um projeto. Daí eu vou apresentar esse projeto numa reunião ou para uma equipe para discutir o meu projeto. A primeira coisa que no passado se fazia era sempre a pessoa contrária destruir o projeto do outro. Por quê? Porque sim. Tá? Vamos destruir o projeto, porque afinal de contas, por que nós vamos batalhar por esse projeto? Vamos destruir o projeto. Então existia a figura a gente chamava de advogado do diabo. Era o cara que destruía todas as ideias. Ok? De propósito. No dissenso não é assim. No dissenso é assim. Eu apresento o projeto. Ok? E vamos discutindo. Daí, obrigatoriamente, cada um que está na reunião tem que discordar de algum ponto. Mas, assim, não discordar por discordar. Ele tem que mostrar um ponto que não está correto, não está perfeito. Então ele discorda. Olha, esse ponto aqui não está perfeito. Ok, então, qual é a sua sugestão para consertar isto?
Se a sugestão dele efetivamente consertar o problema, fica valendo a sugestão dele. Se a sugestão dele não consertar o problema e ficar na mesma, fica valendo a sugestão de quem apresentou o projeto. Então, a ideia é você apresentar pontos conflitantes não para derrubar, mas para ajudar a buscar uma solução melhor. Essa é a ideia. E funciona, viu? Então isso chama-se dissenso construtivo. Adotei isso e vale a pena vocês pensarem nisso nas empresas. Em vez de mercado nacional, mercado global. Em vez de vantagem competitiva, vantagem colaborativa. Aí vem de novo a visão, a ideia de parcerias, né? Constante reinvenção da vantagem, também já foi dito isso lá atrás, não devemos obter uma vantagem e ficar sentado em cima dela, mas buscar constantemente a melhoria dessa vantagem. E pensar em mercados futuros, né? Hoje eu diria que o grande objetivo de marketing não é manter mercados, porque isso é dificílimo, mas é desenvolver novos mercados, né? Buscar novas utilidades para o seu produto, buscar novas maneiras de utilizar o seu produto e não ficar sempre nas mesmas maneiras. E se for o caso, desenvolver novos produtos que inclusive canibalizem o produto que você já tem hoje. Faça isso antes que os seus concorrentes façam, não é verdade? Então, ok, vamos parar por aqui. Vamos continuar na próxima aula com mais 3 estudiosos de áreas diferentes. Vamos falar de recursos humanos, vamos falar de administração. Para a gente completar essa lista aí de objetivos de gestão para uma empresa, ok? Deixei ali, também vocês vão ter artigos para leitura e vamos combinar assim, entre em contato comigo para dizer se a aula funcionou, se não funcionou, se devemos continuar desta maneira e quais são as sugestões que vocês dariam para a gente mudar a aula e torná-la melhor, mais atraente e mais eficiente na transmissão de conhecimento. Tá bom? E vamos tentar buscar soluções para esses problemas. Um grande abraço a todos, até a semana que vem.